O escritor sempre sabe aonde quer chegar. Ele escreve cada parágrafo com um propósito. Cada palavra e cada frase são colocadas ali com cuidado. Todas as tensões da trama serão resolvidas até a última página. Eu e você somos personagens da história que Deus escreveu. Um dia chegaremos ao final do livro. Sabemos algumas coisas que Ele revelou a nós. Mas como será exatamente, só vamos descobrir na plenitude quando chegarmos no fim. Amém? Abra sua palavra aí em Mateus 24 e 25. Estamos falando do fim do mundo. Tema muito tranquilo, né, de se falar. A gente falou sobre o inferno, hoje não tem nada pior para falar, então creio eu que será mais tranquilo. Jesus falou com vocês durante a semana? Sim? Amém? Não deixe essa palavra morrer no seu coração. Amém? Não deixe. Não deixe ela ir embora. Relembre que você nasceu por um propósito eterno. Jesus, ele se assenta no Monte das Oliveiras para conversar com seus discípulos. E ele começa a predizer algumas coisas que os seus discípulos assim começam a perguntar para ele. Ele falou assim: mestre, explica melhor essa história para nós, que depois que vai destruir o templo, vai vir o fim. E Jesus senta e começa a explicar, tanto no capítulo 24 como 25 de Mateus, Jesus fala sobre o tempo do fim. Não sei vocês, mas eu, quando começou essa história de pandemia, eu fui revisitar Mateus 24, né? Só para ver se nós estávamos dentro do script que Jesus falou que teríamos. Dá aquele conferes, né? Vai aqui. E eu quero ler com você ali, Mateus 24. Vamos ler ali do 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, de ameaças de guerra, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, um reino contra outro. Haverá fome, terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa, serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão a uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Quem se manter firme até o fim será salvo.
As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam. Então virá o fim. Então virá o fim. Jesus aqui prediz tudo o que vai acontecer até a vinda do Filho do Homem. E aí no 14 em diante, do 15, ele começa a falar do tempo que nós chamamos de grande tribulação. Ele fala desse tempo onde vai vir o grande falso profeta, que enganará muitos, que foi predito por próprio Daniel. Mas lá no 32, ele fala assim: agora, aprendam uma lição. Ou aprendam a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo. Amém. Fugiu, voltou. Da mesma forma, quando essas coisas acontecerem, saberão que o tempo está muito próximo, à porta. E eu lhes digo a verdade: essa geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Aqui Jesus ele nos fala assim, então prestem muita atenção. Tudo aquilo que vai acontecer, rumores de guerras, terremotos, pandemia, grandes catástrofes, quando um começar a odiar o outro, tudo isso vai começar a anunciar, vai começar a gritar sobre algo que se chama a volta de Jesus. Tudo vai predizer para o fim. E Jesus aqui, ele começa a falar sobre 3 parábolas, 3 histórias. A primeira história fala a respeito de um servo que ficou responsável pelos outros, até que o Senhor retornasse. E esse servo, ele acabou esquecendo da volta do seu Senhor. Ele era para tratar bem todos os seus serviçais do seu Senhor. Era para ele dar alimento, era para ele dar cuidado, era para ele dar sustento. Mas em vez disso, ele deixa os servos passando fome, passando necessidade, e pega tudo aquilo que era dos servos e começa a cuidar somente de si, dos seus interesses. A segunda parábola que Jesus conta depois, conta a história de 10 noivas, que deviam estar com suas botijas, com as suas lâmpadas, cheias de óleo, para que quando o noivo viesse, elas estivessem preparadas. E conta uma terceira história. E essa terceira história fala acerca de um senhor que distribui riquezas a seus empregados ou talentos, e espera que os seus empregados consigam trazer um retorno sobre essas riquezas deixadas. Vejam bem, no 24, Jesus prediz a sua vinda e o final de todas as coisas. E ele começa a relatar 3 histórias. 3 histórias que nós muitas vezes, aleatoriamente, nós tiramos de um contexto um pouco mais global. E muitos trabalham com até analogias dentro dessas histórias extremamente importantes. Mas é importante a gente fazer uma contextualização de tudo que Jesus está tentando dizer aqui. O que Jesus está falando?
Jesus está falando assim: eu vou, mas voltarei. Deixarei para vocês funções, deixarei para vocês dons, deixarei para vocês o Espírito Santo, eu deixarei para vocês subsídios para que vocês continuem a fazer exatamente o que eu vim fazer. E o nome dessa mensagem é Servindo para a Eternidade. Vocês sabem que eu sou apaixonado por missiologia, eu sou um apaixonado por esse tema, e eu nunca vou deixar de pregar isso. Vocês talvez podem se cansar, mas eu não me canso. Porque não existe outra razão pelo qual nós existimos, a não ser para que o Evangelho de Deus seja pregado a toda criatura, até que Ele. Então, se Ele falou que nós deveríamos pregar até que Ele voltasse, é porque é importante. Por que é tão importante? Porque isso ecoa sobre toda a eternidade. Isso é manifesto em toda a eternidade. Quando Jesus fala assim: eu vou deixar sobre você pessoas para você cuidar, você deve cuidar. Se Ele fala assim: você deve cuidar também da sua lâmpada e não deixar que o seu óleo fique vazio, é porque Ele vai cobrar de você. Se Ele fala que Ele te deu riquezas da parte dEle para você multiplicar, é porque Ele vai te cobrar. E Ele vai te cobrar onde? Aonde que Ele vai cobrar de você? Em que momento da história Ele vai cobrar de você? Nós acabamos sendo iludidos por Satanás. Iludidos. E nós passamos a maior parte da nossa vida buscando o sucesso. E a gente esquece do principal, a função da igreja. Sobre o que nós nos movemos, sobre o que nós nos locomovemos na história. E o que nós devemos deixar aqui na terra que o Senhor nos mandou fazer. E é sobre esse cuidado que eu quero que você reflita hoje. Deus confiou a você riquezas inestimáveis, unção, a presença do seu Espírito, para que você frutifique para a eternidade. É muito injusto a gente querer fazer qualquer pregação da eternidade e não falar e negar sobre o grande julgamento final. Deus, Ele falou assim: frutifiquem, 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 frutifiquem. Eu darei a você riquezas. Que riquezas são essas? Tem gente que acha que isso são tesouros. Que tesouro há maior do que você receber do Espírito Santo coisas que só existem no céu? Que riqueza há maior do que isso? E o Senhor deu. Tem muitas pessoas que têm muitos talentos, têm muitos dons. Tem pessoas que são incríveis, mas não frutificam. Escondem isso. Acha que não é tempo de fazer isso. Acha que não chegou o tempo de manifestar isso. E os dias vão sendo contabilizados e o tempo vai passando. E quando a pessoa acha que é momento, vem uma triste realidade e ela percebe que o tempo se passou. Viver a sua vida e esquecer da eternidade significa enterrar tudo que o Senhor ordenou para você fazer. Viver os seus sonhos significa enterrar tudo aquilo que o Senhor mandou você fazer para a eternidade. A gente se esquece disso, a gente limita isso. Sabe, eu vou viver a minha vida, eu vou viver os meus planos, eu vou viver aquilo que um dia eu projetei viver. E tem um monte de cara subindo nos púlpitos de hoje falando: viva os seus sonhos, realize os seus sonhos. 10 ferramentas de você alcançar os seus desejos.
E isso te consome o melhor da sua vida, impedindo de você fazer aquilo que era para ser refletido na eternidade. Você nasceu com um propósito. E o propósito de Deus para você é fazer com que você seja usado para ganhar pessoas para toda a eternidade. O propósito de Deus para você não é fazer de você um grande empresário, um grande engenheiro, um grande médico. Acho extremamente louvável. Mas é só isso. Eu vou te perguntar, existe médico no céu? Todo respeito, Vini, não estou pregando para ti, cara. E todos aqueles Brian da vida aí. Quem puder me ajudar a abrir isso aqui, eu agradeço. Espera aí, não, vai lá, me ajuda lá. Sou um desastre com esse copo aí. Obrigado, Lucão. Existem profissões assim no céu? Esclareça isso. Não tem. É importante, é importante. Não quero dizer que não é importante. Mas tem pessoas que vivem somente para os seus desígnios. E você precisa entender que se o Senhor te deu um dom de cuidar de pessoas, da saúde de pessoas, isso não termina no fim em você mesmo. Isso é muito maior do que você pensa. Se o Senhor te fez um empresário, se o Senhor te fez qualquer tipo de profissão, gente, sabe? Design, um arquiteto, temos vários aqui, a gente tropeça em arquiteto dentro desses esconderijos. É uma maravilha. Não dá para falar em obra aqui, que é uma gritaceira. Um querendo quebrar e o outro querendo modelar. É tal dos engenheiros com os arquitetos. É uma briga legal. Um dia eu convido vocês a participar dessas brigas. Mas as pessoas vivem isso para um fim de si mesmo. Vocês estão entendendo? Porque afinal de contas é uma realização de um sonho seu e só seu. Você não pergunta para Deus onde é que Ele quer te enviar. Sabe por que você tem medo de Deus falar assim: eu te fiz médico para te levar para a Etiópia, para o Oriente Médio. Eu te fiz médico para te levar aos confins da terra, porque através da medicina você vai entrar lá. Tem uma colega minha que ela é a única cristã em um país, gente, em uma nação. Ela é pedagoga, ela abriu um orfanato e uma escola lá. Ai delas se descobrirem que ela é missionária. E ela teve que se formar na Inglaterra, criar um título lá na Inglaterra para poder lecionar dentro desse país. E ela tem convertido pessoas ao Evangelho. Mas ela entendeu que a sua profissão não era fim para si mesma. Era um fim para a eternidade. Às vezes eu ligo, mando mensagem para ela. E ela chora porque ela se sente sozinha. Não é fácil. Mas a alegria de quando eu pergunto como é que estão os meninos, as crianças. Sabe? Ela falou assim: Júnior, a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus era pequenininha, ela estava fazendo 26 anos. E hoje ela é aquela que vai me substituir aqui no campo. Porque teve uma pessoa que decidiu abrir mão da sua profissão. Ou melhor, entendeu que a sua profissão não era para cá, mas era para algo maior. E ela se sente sozinha porque ninguém quer ir para lá. O que você está produzindo para a eternidade? É ouro ou é palha para ser queimada? O que você está produzindo? Não estou falando com criança nesse lugar. O que você está fazendo? Um dia Jesus vai pegar tudo o que você fez. Você vai chegar com uma sacolinha do Giasse. Jesus, aqui está tudo que eu produzi.
Jesus vai dar um chute num caldeirão, enfia lá dentro e vai ver se vai sair ouro daquilo. Tem gente que vai chegar com um saco assim, ó, gigante. Só feno, só palha, galera. E vai se achar o cara que mais fez coisas. Fez para si mesmo, para sua glória, para sua honra. Fez porque merecia, fez porque era digno. Fez porque ele era o melhor cantor, ele era o melhor compositor, ele era o melhor preletor. Jesus, está vendo esse contêiner? Eu produzi. Jesus abre, sai até galinha lá de dentro. Só palha. Não adianta você fazer muito, gente. Faça o que Deus mandou você fazer. Para objetivos sinceros e corretos. Deus chama filhos para viver uma verdadeira e única e eterna vontade. Porém, Satanás corromperá os filhos para que sejam envergonhados no dia do julgamento. Deus te chama para viver um verdadeiro evangelho. Um evangelho real, não superficial. Não um evangelho de um culto. Não um evangelho de um GP. Deus vai fazer que você seja levado a lugares onde muitas pessoas não conseguem chegar. O problema é que Satanás está louquinho para corromper o coração dessas pessoas. E ele conhece o coração humano, ele sabe exatamente do que o coração humano se alimenta. E ele vai tentar convencer que o coração do homem seja deturpado. E caia na incoerência. Estávamos conversando ontem à noite. Depois do podcast a gente começou a conversar sobre alguns movimentos que estão acontecendo da música cristã. Pessoas que começaram certo. Pessoas que começaram com as intenções corretas. Pessoas que começaram até com uma direção de Deus. Mas Satanás corrompeu. E hoje elas adoram a si mesmas. Gente, eu já tive a oportunidade de cantar para muita gente. E às vezes tem palmas que enchem o nosso coração. E você se achou merecedor daquilo. E várias vezes eu fui para trás e chorei e pedi perdão para o Senhor em cima de um púlpito. Porque o meu coração estava com as intenções totalmente erradas naquele momento. E tudo que eu manifestei não foi ouro. Foi palha. Não foram coisas que serão refletidas na eternidade. Acabarão com sopro, porque não glorificaram o nome do Senhor. Se purificar da agonia do pecado, mas não viver a agonia de ver o mundo sendo levado à perdição, torna você contraditório e leviano. Não adianta você parar e passar vigílias e vigílias, jejum em jejum, consagração em consagração, momentos de oração em momentos de oração. Não adianta você ficar o tempo todo clamando diante de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, tentando atingir o maior nível de santificação do mundo, se você não se compromete com as causas do reino, se você não faz aquilo que o Senhor mandou você fazer. O nome disso é incoerência. Incoerência. Está cheio de pessoas dentro da igreja, mas existe um mundo morrendo de fome. E não é só uma fome física, é espiritual, emocional. É uma fome inteira. Porque as pessoas decidiram
viver um ostracismo cristão. E a gente vê manifestações incríveis, mas que acabam dentro dos templos. Jesus está tentando fazer com que você entenda que o encher do seu espírito é parte fundamental para que você seja a igreja fora daqui. Existe uma razão pelo qual o Espírito Santo enche o seu coração, e não é aqui. Não é aqui. Sabe? Não é aqui. Porque você precisa transbordar fora daqui. E existe uma terra seca que está querendo ser lavada pelos filhos de Deus. E aonde você passar, vidas serão transformadas a partir de você. Ou melhor, daquilo que cai de você, que sai de você. Quando você só pensa em si mesmo e como alimentará o seu ego, você esquece do verdadeiro significado da cruz de Cristo. Gente, o próprio Cristo desceu em glória, abandonou-se de si, chorou perante os pés do Pai, falando: Pai, passa de mim esse cálice. E depois ele falou: cumpra em mim a sua vontade. Hebreus 12 fala que ele foi o primeiro. E por que ele vai entrar no céu com toda a glória? Porque tudo que ele fez foi não viver a sua vida aqui. Cada passo que ele deu foi para que a eternidade fosse existida. Para que a eternidade ocorresse a partir dele. E muitos que vão chegar no céu, chegarão pela extensão daquilo que você manifestou aqui na terra, através de Cristo em você. Gente, não morreu pouca pessoa para que você estivesse aqui hoje. Não foi só Cristo que morreu. Cristo foi o primeiro a morrer. Mas não foi a última pessoa a morrer. Existem heróis da fé que militaram pelo Evangelho para que você estivesse aqui hoje. Para que esse Evangelho fosse pregado. Mas esses caras cumpriram o seu papel na terra. E ecoará sobre toda a eternidade. E onde estão os filhos de hoje? Aonde está você? Deus te deu uma missão. E todas as ações de Satanás levarão você a viver o engano. Um status de enganado. E muitos são enganados e vivem como enganados dentro da igreja. Várias pessoas vivem enganados dentro da igreja. Várias pessoas. Várias pessoas. Vários mestres de teologia. Vários profetas. Vários pastores, preletores, diáconos, músicos. Existem muitas pessoas que vivem um status de enganado. Sabe o que é o enganado? É o cara que se acha santarrão. É o cara que se acha salvo. É o cara que sai com o peito tão estufado, achando que é o cara de Deus. Mas julga. Não leva ninguém ao arrependimento. Não apresenta Jesus, mas afasta Jesus das pessoas. É o cara que cria confusão. É o cara que acha que está fazendo tudo certo. Ele só não está fazendo a vontade de Deus. Ele só não está sendo Cristo na terra. Conheço uma galera. O enganado enterra os seus talentos, dorme com a lâmpada, com pouco óleo, vive a sua vida, esquece de cuidar dos outros servos e acha que o Senhor não punirá. Quando você termina de ler essas 3 histórias, o servo que não cuidou dos seus
dos servos do seu Senhor. Esse foi condenado a uma condenação eterna. As noivas virgens que não se prepararam para a volta do seu noivo não entraram para a boda. Aqueles que enterraram o seu talento, aqueles que não multiplicaram, foram jogados para o fogo eterno. Gente, a gente falou sobre o inferno semana passada. Mas todos os três não escaparam de uma punição, porque não foram e não viveram a vida como deveriam viver. Ver pessoas morrendo sem salvação não as torna salvas. O mundo precisa que você se mova, ou pagará por toda a eternidade, e você será culpado. Vê para o mundo, vê o mundo do estado que está hoje, a calamidade que ele se encontra. Vê que o mundo está totalmente perdido. Vê que está tudo se acabando. Vê que a Globo está enterrando todo mundo. Banalidades sendo escrachadas e entendidas como normal. Vê desgraça sendo assolando o mundo. E só ver não salva ninguém, gente. Não salva ninguém. Não salva ninguém. Ver as pessoas morrendo não salva ninguém. Ver o mundo em total destruição não salva ninguém. A igreja está vendo o mundo morrer sem Jesus, achando que a misericórdia vai vir. Ver pessoas sem Jesus morrendo só vai trazer culpa sobre você. O que você tem manifesto nesses dias? O que você tem feito por essas pessoas? Porque isso vai ecoar sobre toda a eternidade e o fim está chegando. O fim está próximo. E a igreja está cada vez mais introspectiva, enclausurada. Satanás manda você viver a sua vida. E fez a mesma proposta para Jesus. Mas Jesus respondeu: apartai de mim, Satanás. Sai daqui, Satanás. Sai da minha frente, capeta. Mas nós, quando Satanás vem nos tentar, a gente o alimenta. A gente o alimenta. Porque é muito interessante para nós alimentarmos Satanás e suas propostas. É muito conveniente. Extremamente conveniente. Jesus nunca brincou com Satanás. Jesus nunca aceitou nenhum conselho de Satanás. Nunca permitiu que Satanás interferisse. Nem quando Satanás usou Pedro para dar bons conselhos. Jesus nunca brincou com o inimigo. Nós alimentamos ele. Porque é legal. Porque é legal. Porque é satisfatório, porque é propício. É muito interessante. As propostas do mundo, cara, você abre hoje o Instagram e você olha para aquela vida que o mundo te apresenta. E eu duvido que você não é mexido por aquilo. Mas sabe qual é o nosso problema? Que nós temos olhado para aquilo e achado que nós podemos ter aquilo. E todas as coisas que o mundo está nos propiciando hoje, a gente começa a levar para uma normalidade. É normal isso. É normal isso. É normal isso. É normal. As pessoas estão vivendo para isso. Atrás de riquezas, através de status, através de seguidores, através de a realização dos seus sonhos, e pode ser ela o que for. Mas as pessoas estão esquecendo de verdade de quem precisa ser olhado, gente.
Sabe, ninguém coloca no Instagram quantas pessoas ganhou para Jesus. O último cara que eu vi fazer isso falou de Jesus dentro de um ônibus se achando o máximo. Mas tudo que ele ganhou foi aplauso para ele mesmo. Ou eu estou falando bobagem? Porque vai dizer que você precisa entregar a cesta básica, tirar uma foto e botar no Instagram. Ou vai dizer que você precisa, em qualquer projeto social, tirar foto e colocar lá para quê? Que conveniência tem para você que as pessoas te aplaudam? Para quem você manifesta as suas obras? Por quem você prega? Por quem você toca? Para quem você faz as coisas? Os líderes dessa igreja, os líderes do esconderijo, a gente conversa muito. Hoje eu falei com o Marlon falou assim: Júnior, quando eu escrevi aquele material do discipulado, eu não sei, veio de Jesus, cara. Não veio de mim, eu sei que eu não teria a capacidade humana de escrever aquilo, veio, jorrou do céu. Ele entendeu que não veio dele, ele não precisa de aplauso. A equipe que fez um vídeo desse, incrível. Mas eles sabem em que plataforma foi feito isso, debaixo de manifestação de graça? Porque estava chovendo e abriu o céu. Não foram eles que abriram o céu naquele dia. Estava chovendo, estava escuro. Não tinha nem luz. Aquela fumaça foi porque teve sol. Tudo que a gente faz com o coração entregue a um propósito eterno, Deus nos abençoa. O problema é que a gente esquece que Satanás abençoa também. E Satanás tem abençoado várias pessoas, cara. Porque o coração delas tem se inflamado de todo orgulho humano. E tudo que elas não manifestam é o reino de Deus para Jesus. Tudo que elas não fazem é pensando na eternidade. Tem pessoas que oram dentro dessa igreja que ninguém vê. Mas vão chegar no céu e Jesus vai falar assim: cara, eu estava com você cada vez que você intercedeu. A gente acha que a gente precisa ir lá para o meio do nada no mundo para manifestar o reino de Deus. Chega visitantes aqui, pessoal. Às vezes para uma pessoa ligar para um visitante é um trabalho. Às vezes para a gente chamar pessoas aqui é um trabalho. Nos custa. Se importar com quem está chegando a primeira vez, com quem está começando a caminhada com Jesus, é um custo. E a gente acha que tem que fazer missão lá na África. Conheci uma menina uma vez que a gente abriu um projeto lá no Cubatão. E quando a gente abriu um projeto lá no Cubatão, Deus falou que para essa menina que ela iria trabalhar em Moçambique. Não é, Joana? Aí a gente estava precisando de pessoas para trabalhar lá, porque eram crianças. A gente falou assim: então, já que Deus te mandou trabalhar com crianças em Moçambique, não quer começar já trabalhando lá no Cubatão? Ela falou: Deus me chamou para Moçambique. Não vem com outro endereço. Onde é que está o entendimento do reino? Onde é que está o amor por almas? Onde é que está? Onde é que habita dentro de você aquilo que Deus tem manifesto em você? Cantar aqui é uma maravilha, é uma coisa linda. Só que você não tem ideia que é você pegar um violãozinho e tocar lá num projeto social no meio do nada. Não é glória para mim, misericórdia de Deus, mas vocês não sabem o que é tocar um louvor no meio de um trabalho de reciclagem. Vocês não têm noção. O que é você pegar um violãozinho com a sua voz, chamar a galera, eles param de trabalhar e você leva o reino de Deus naquele lugar. Você não tem ideia. Porque você canta uma canção e você não precisa pedir para eles levantar a mão e chorar, porque eles fazem isso porque eles estão entendendo o amor de Deus. Crentes de barriga cheia, arrotando espiritualidade, manifestando o reino de Deus para a eternidade? Não. Estão esperando Jesus chamar.
Jesus é tão amoroso, gente. Se eu fosse Jesus, eu dava uma coça em alguns. Mas qual é a sua resposta para Jesus de verdade? Porque o reino de Deus começa a partir do seu banco, da sua cadeira, da onde você está sentado. Olha para o seu lado aí. Olha a pessoa bonita que está do seu lado. Eu sei que tem gente que é feia, mas olha como ele... Tem gente que só a misericórdia de Deus, eu sei. A gente não entende. Está vendo a pessoa que está do seu lado? Talvez você conheça essa pessoa. Talvez você não conheça essa pessoa. Agora eu quero que você dê uma olhada assim, meio que geral assim. Olha meio que na geral assim. Tem pessoas que você conhece que não estão aqui essa noite. Tem pessoas que você conhece que deveriam estar aqui e não estão mais. Existem homens e mulheres que não estão aqui que você conhece. Agora eu vou te perguntar, o que você fez para trazer eles para cá? Ou os seus afazeres foram maiores do que lembrar deles? O que eu mais escuto das pessoas é dizer que não tem tempo. Eu tenho meus testes muito rápidos. Eu gosto de fazer teste com as pessoas. Aí eu falo assim, você já viu tal série? Ah, já, tu também viu? Pô, 7 temporadas, todas. Ai, pastor, eu vi em 3 dias. Eu, sério? Miserável fala que não tem tempo. Cara, você tem tempo. Você só está esquecendo de olhar aquilo que é eterno. Não acredite que a graça e a misericórdia salvarão você no dia do grande julgamento. Tem gente que vive a sua vida da sua forma, do seu jeito, achando que vão chegar no grande julgamento, com a cara lavada, e vão falar assim: Jesus, me perdoa por tudo isso que tu acabou de mostrar. O Senhor é amor. O Senhor ama. Né, Jesus, que você ama? Jesus, você ama muito, Jesus. Eu não fiz nada que era para fazer, né, Jesus? Mas o Senhor ama. Jesus, o Senhor é graça, o Senhor é misericórdia. Ele vai falar assim: mas hoje é justiça. Hoje eu sou juiz. E eu sou o justo juiz. Sabe o que é ser justo juiz? É aquele que é neutro no julgamento. É estar neutro no julgamento. Porque o juízo justo, ele tem que ser remido de sentimento. Se existe culpa, existe culpa. Você fez a sua escolha. Você fez a sua escolha. A regra do jogo foi traçada para você. Você não está fora. Você conhecia. Você sabia o que era para fazer. Você sabia o que era para fazer. Você sabia o que era para fazer. Mas as suas coisas foram mais importantes. Você até se achou tão importante. De vez em quando a gente traz alguém que a gente considera aqui no mundo importante, né? Vocês já viram aqui na Resgate, a gente faz às vezes alguns movimentos e a gente traz gente importante para cá. Como eu trabalhei muito tempo conheci muita gente famosinha no mundo da música, assim, eu não me impressiono muito. Mas tem gente que vem, toca e desaparece. Não fala com ninguém. Não tem nem cheiro de ovelha mais.
Porque tudo que eles queriam, eles conseguiram. Gente, Deus é amor, Ele te ama, deseja fazer de você um transformador dessa geração. Uma pessoa relevante para a tua história. Quando a gente fala de missiologia, é muito interessante, porque as pessoas elas se condicionam a fazer algo transcultural. Ou algo até transcendente. Sabe? Algo que transcende o seu meio. Gente, você foi chamado para cuidar dos teus filhos. Você foi chamado para cuidar do seu cônjuge. Você foi chamado para cuidar dos teus pais. Você foi chamado para cuidar da sua vizinha e não falar mal dela para os outros. Você foi chamado para cuidar dos seus amigos. Você foi chamado para cuidar da sua comunidade. Você foi chamado por Deus para mudar a história daqueles que estão à sua volta. Existe transcendência nisso. Eu estou falando para você abrir mão de tudo que você tem para fazer isso. Eu estou falando para você, priorize o que é eterno. Saia daqui, pelo amor de Deus, pegando pelo menos o número de que você não conhece e ligando. Se preocupando. Gostou? Jesus cuidou de você. Jesus tocou no seu coração. E aí, como é que estão os seus passos? Quer conversar? Vamos sair daqui, vamos para comer em algum lugar? Vamos comigo. Não tenho dinheiro, eu pago. Mesmo que você não tenha dinheiro. E não pede para o pastor, não adianta. Não vem com essa bobagem. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A eternidade está chegando. E nós prestaremos conta de cada ser humano que a gente tocou um dia na nossa vida. Porque se chegou perto no ônibus, cara, tu não tem desculpa, filho. Foi 40 minutos no trajeto que você colocou o teu fone de ouvido e você aumentou o som para não falar com o cara do seu lado. Chegou no Uber, já enviou o fone de ouvido, já não soube nem o nome do cara. Não costumo falar com os caras. Pegou um BlaBlaCar, foi lá para João Pessoa de BlaBlaCar. Enfiou um fone de ouvido e não falou com o cara, meu. Estou falando bobagem? Fala sério. A gente conversa com 1 milhão de pessoas. O celular ele tem a incrível poder magnético de não parar na mão dos caras hoje. Porque é tão rápido como o cara digita, é tantas pessoas que a gente se comunica, a nossa rede é tão grande, cara, que o celular ele não consegue mais nem ser tocado pelo dedo, não dá tempo. É intuitivo. Eu já fiz esse teste. É quase que intuitivo. Tu pode escrever tudo errado, ele entende o que tu está querendo dizer. E quando tu escreve certo, ele escreve outra palavra. Gente, a nossa rede é tão grande. Se você tem 50 mil seguidores, cara, você vai prestar conta por cada cabecinha dessa. E o problema é todo teu. Porque eu vou ter que cuidar dos meus. Eu vou chegar na frente de Jesus e falar: Jesus, eu tentei. Eu não vou responder por todos aqui, eu vou responder pela minha vida. E você não vai sair daqui hoje despercebido do que é relevante. Abra Mateus 25. O juízo final, versículo 31. Que coisa mais linda. Isso aqui é muito pesado, gente, mas assim, ó. Mateus 24 e 25. É difícil eu passar alguns dias sem ler ele, porque principalmente o 25, essa parte do 31 ao 46.
Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas. Em sua presença ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então ele, o rei, dirá aos que tiverem à sua direita, as ovelhas: venham, vocês que são abençoados por meu Pai. Receberam toda herança, receberam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, eram estrangeiros e me convidaram para a sua casa. Estava nu e me vestiram, estavam doentes e cuidaram de mim, estavam em prisão e me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber? Ou como estrangeiros e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou em prisão e o visitamos? E o rei dirá: em verdade vos digo que quando fizeram isso ao menor desses meus irmãos, foi a mim que fizeram. Em seguida o rei voltará para os que estiveram à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, eram estrangeiros e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estavam doente e na prisão e não me visitaram. Então lhes dirão: Senhor, quando vimos faminto, sedento, como estrangeiros, nu, doente, ou na prisão e não ajudamos? Ele responderá: eu lhes digo a verdade. Quando se recusaram a ajudar a menor desses meus irmãos e irmãs, foi a mim que recusaram ajudar. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Tem uma palavra aqui antes disso. Nessa leitura você viu aqueles que profetizaram em meu nome? Vocês viram aqueles que cantaram? Vocês viram aqueles que jejuaram? Vocês viram aqueles que passaram a sua vida orando? Vocês viram aqui, leram alguma coisa a esse respeito? Estava escrito isso? Aqueles que foram no culto todo sábado de esconderijo, não faltaram um culto, não faltaram um GP. Estava escrito isso? Júnior, isso não é importante, isso é extremamente importante. Porque é aqui que você se reveste do Espírito. Mas é mais do que revestir, é revestir para manifestar o reino. Porque você será cobrado por aquilo que você manifesta. Por aquilo que você manifesta e não por aquilo que você recebe. Porque muitos receberam, mas os que serão jogados no lago do fogo, do enxofre, junto com o diabo, e os seus anjos são aqueles que receberam, mas se recusaram. Se recusaram. Se recusaram. Sabe o que é se recusar? Não é uma vontade involuntária. Não é um movimento involuntário. Desculpa. Não é eu cheguei num carro e botei um fone involuntariamente. Foi, eu não quis falar com essas pessoas. Eu não quis visitar essas pessoas. Eu não quis ir cuidar dessas pessoas. Eu não quis, eu sabia que eu precisava, mas eu não fiz.